Bom dia a todos. Obrigado à Glint por me convidar para falar aqui um pouco sobre empreendedorismo. É um tema muito desafiante, é um tema muito transversal, é um tema que toda a gente quer saber a receita certa para ter sucesso, mas é muito difícil dar essa resposta. Eu aceitei este convite da Glint com muito prazer, ao qual aproveito para dar os parabéns por esta iniciativa fantástica de falar sobre empreendedorismo, startups e, particularmente, a dinâmica que nós temos hoje em dia em Portugal sobre este tema. Não porque acho que tenha alguma resposta diferenciadora para dar, mas porque gostaria de partilhar um pouco aquilo que é o meu conhecimento destes últimos 10 anos de forte envolvimento na comunidade de ecossistemas de startups em Portugal e também ver, junto da comunidade universitária, que é muito esse o meu ambiente, aquilo que muitas vezes caracteriza as pessoas mais empreendedoras. Eu gostava só de fazer inicialmente duas ou três ideias-chave sobre a forma como eu vejo o empreendedorismo. Não quer dizer que é a forma certa ou academicamente correta certa, mas é a forma como eu vejo o empreendedorismo. E a primeira tem a ver com desmistificar um bocadinho que empreendedorismo tem estritamente a ver com a criação de empresas. E nós associamos muito empreendedorismo à criação de empresas, mas na realidade ser empreendedor ou o empreendedorismo é mais uma forma de estar, é uma cultura que a pessoa que desenvolve relativamente a determinadas situações. Quais situações? Ser empreendedor é, acima de tudo, e já Maquiavel dizia no século XVI, é ver um problema, é ver um obstáculo, é ver uma oportunidade e em ambas as situações ser capaz de tirar benefício a partir disso. Há sempre aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Ser empreendedor é aquele que vê sempre o copo cheio, é sempre aquele que vê a oportunidade de tirar benefício de uma situação que lhe ocorre pela frente. E é um pouco isso que eu gostaria de transmitir. A primeira mensagem é: ser empreendedor é ser alguém que olha para problemas, olha para desafios, olha para oportunidades e transforma isso em algo de novo que traga benefício, que crie valor. Isto tanto pode acontecer se nós tivermos, porque queremos criar um negócio, um novo restaurante, um novo café, no local onde nós vivemos, mas também é o mesmo princípio para se quisermos criar uma startup que venha a crescer e se torne num unicórnio a nível global. Os princípios são sempre o mesmo. Capacidade de transformar aquilo que é um problema, um grande obstáculo, numa oportunidade que traz benefício, que traz valor para alguém. E, portanto, se nós olharmos para esta situação, nós vamos ver que isto pode acontecer quando nós estamos a criar o nosso negócio. Também acontece quando trabalhamos para uma empresa, uma pequena ou uma grande empresa. Também quando nós trabalhamos para uma pequena ou uma grande empresa, todos os dias se nos deparam problemas, desafios, oportunidades. E aí nós podemos ter tipicamente duas atitudes. Ou sentamos-nos à espera que nos digam como é que vamos resolver o problema, ou se somos verdadeiramente empreendedores e vamos à procura das soluções que trazem benefício. E somos nós, não é? É a pessoa que é empreendedora que vai à procura da solução. E, portanto, não ser empreendedor, de alguma forma, é aquela pessoa que fica à espera que que a solução seja trazida por alguém ou que o problema se resolva por ele próprio. E, portanto, ser empreendedor também tem significado para quem trabalha nas empresas. Eu digo isto sempre aos meus alunos de mestrado na Universidade Nova, de que, e nós na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova temos uma disciplina de empreendedorismo que é obrigatória para os 1000 alunos de Ciências e Engenharia todos os anos, e eu digo sempre aos meus alunos que eles estão a ter aquela disciplina, independentemente se gostariam de criar uma empresa ou se o desejo deles era ir trabalhar para uma empresa. Porquê? Porque a atitude e as competências que precisam desenvolver são exatamente as mesmas. E a questão é o que significa ser um empreendedor de sucesso, o que é que significa ter sucesso no empreendedorismo. A forma como eu vejo é ter sucesso é uma forma é muito difícil de definir sucesso em empreendedorismo. É óbvio que se nós olharmos para os empreendedores que criam uma startup que se torna global, nós podemos dizer, obviamente, teve sucesso. Mas para mim, ser empreendedor de sucesso também é aquela pessoa que, por exemplo, quer criar um negócio que não tem necessariamente que ser global, pode ser um restaurante na esquina, pode ser uma nova escola de surf na Costa da Caparica, mas que de alguma forma consegue ultrapassar os obstáculos que vai encontrando
e vai conseguindo levar aquilo que é o seu negócio para a frente. Ou, se estiver a trabalhar numa empresa, se for encontrando desafios tecnológicos, organizacionais, que tem muita dificuldade em ultrapassar, mas que com a sua resiliência, com as suas competências sociais, vai conseguindo ultrapassar esses desafios e consegue levar para a frente as suas ideias. Última nota que eu gostava de dar relativamente às diferentes competências que são necessárias para o sucesso do empreendedorismo. Vocês no painel anterior ouviram falar um pouco sobre um conjunto de competências associadas para a criação de startups, que são transversais, eu diria, para qualquer tipo de negócio, e falou-se em resiliência, diferenciação, em ser capaz de ser persistente ao longo do tempo para levar as suas ideias para a frente. Ser empreendedor é ser alguém que passa da ideia à implementação. E esse é talvez, para mim, um dos principais fatores-chave diferenciador relativamente ao empreendedor. É alguém que não se fica pelas ideias. É alguém que luta para implementar aquilo que idealiza enquanto solução. É alguém que persiste para que aquilo que acredita, e acredita como sendo a solução para ultrapassar os problemas, as oportunidades que lhes depara, consegue, de uma forma ou de outra, levar aquilo que é as suas ideias a acontecer, a serem executadas. E muitas vezes nós temos a ideia de que não, para ser empreendedor é preciso ter uma grande ideia. Não é. Muitos dos famosos empreendedores copiaram ideias de outros, adaptaram ideias de outros. A diferença foi que eles foram capazes de ser persistentes e de fazer executar aquilo que outros idealizaram. E, portanto, ah, uma grande diferença entre ser puramente académico ou ser um empreendedor é os académicos trabalham muito nas ideias, os empreendedores fazem acontecer essas ideias no terreno e encontram forma de implementar aquilo que outros eventualmente tenham inventado, idealizado e são capazes de criar valor reconhecido pelo mercado, pelas pessoas, e, portanto, ser capaz de implementar isso no mundo real, encontrando um conjunto de pessoas que valoriza aquilo que eles estão a desenvolver. Bem, muitas outras definições, certamente, nós poderíamos ter aqui a falar sobre empreendedorismo e, particularmente, empreendedorismo de sucesso, mas estou convicto que existem perguntas e que o nosso host terá algumas perguntas que eu possa, talvez, responder. Tenho sim. Vamos sentar um pouco, com Muito bem. licença. Ora, antes de mais, muito obrigado. É sempre um privilégio poder fazer perguntas a um professor. Ia perguntar o que é isso de ser empreendedor, mas de certa forma já abordámos. Dá a ideia que não há más ideias, há más execuções. Eu diria que as ideias, todas elas as ideias são válidas e, portanto, aliás, eu diria mais que grande parte daquilo que nós encontramos às vezes com grande sucesso são ideias que grande parte das pessoas no início acha que são ideias estapafúrdias, são ideias que não fazem sentido. O que é que faz a diferença? De facto, é alguém que consegue executar aquilo que é idealizado. Essa é a grande diferença entre ser empreendedor e ser, por exemplo, um puro universitário, um puro académico, Sim. que vive num mundo isolado e que tem que idealizar uma determinada realidade, mas que normalmente não se preocupa em executá-la no mundo real. Pois. Porque vive na bolha da ideia, não é? Porque vive da boa ideia. E reparem, não é menosprezar o trabalho académico. Estou Claro. aqui, sou académico. Claro. Essas pessoas também têm a necessidade de viver nessa bolha, muitas vezes, para que não estejam constantemente bombardeadas pelas amarras da realidade. Agora, ser empreendedor significa que eu vou para além da ideia e sou capaz de ir ultrapassar todos os obstáculos que se aparecem na implementação. Pois, isso é uma dúvida que eu tenho e que vai de acordo com as dúvidas que entretanto surgiram. E é, o que é isto? Basta ter uma boa ideia e construir a empresa a partir daí? Ou sei lá, é uma mercearia? Repara, há uma grande diferença entre pensar em criar uma startup, de que toda a gente hoje sonha com o mundo que se tornou aquilo que nos anos 80, nos anos 90 eram as estrelas de rock, hoje em dia ser um empreendedor de sucesso, uma startup. Eu tenho uma visão muito diferente relativamente a isso. Eu acho que tanto tem valor alguém que cria uma startup cujo objetivo é crescer muito rapidamente de forma global, como é uma pessoa que tem uma ideia que é inovadora e que cria um novo negócio no seu bairro.
E, portanto, ambas têm valor e, portanto, não acho que estar a desprezar a pessoa cujo seu objetivo é ter um negócio de sucesso na esquina do seu bairro, não é justo. Não, nem todos, reparem, eu gosto muito de futebol e, portanto, gosto de fazer analogias com o futebol. O futebol está cheio de milhares e milhares de jogadores pelo mundo Sim, nem inteiro, todos, profissionais, nem todos são o nem, Ronaldo. nem todos são o ponta de lança, Nem não todos são é? A ponta de bola lança, tem nem que lá todos. chegar de alguma forma. Exatamente. E, portanto, nós temos jogadores que jogam nos vários escalões e nas várias posições e de vez em quando aparece um Messi, um Ronaldo que faz a diferença onde estão. E nós, de alguma forma, no empreendedorismo temos pensado da mesma forma. Nem todos são, de facto, os unicórnios que aparecem. E ainda bem que aparecem unicórnios. Mas também tem muito valor todos os outros que criam pequenos negócios à escala local, à escala nacional e que conseguem, ao longo dos anos, manter os seus negócios e, acima de tudo, estar envolvido naquilo que para eles lhes dá prazer e que os motiva. Isso também é um fator muito importante, ser empreendedor, e há pouco estavam aqui na sessão anterior, estavam aqui a dizer, e o Miguel Fontes falava exatamente disso, da importância que é a pessoa fazer introspectiva e dizer, é esta a vida que eu quero ter e Pois, que me pois, pois. motiva, não é? Porque uma atividade numa área que se gosta é sempre, acaba por ser um sucesso também, não é? Exatamente. Se eu conseguir me motivar estando a fazer, ultrapassando desafios, tendo esses problemas todos, mas isso motiva-me, isso é sucesso, Sim, sucesso individual. diz que se fosse trabalhar naquilo que gosta, não trabalha um dia na vida. Não Não é? trabalha, não trabalha. Portanto, é o chamado o fluxo, a pessoa sentir-se em fluxo, quer dizer que eu estou a passar os dias, as horas, mas de tal maneira embrenhado naquilo que eu estou a fazer que Sim, tive prazer daquilo que eu estou a fazer. E sim. a última análise é isso que um empreendedor, se quem gosta de empreendedorismo se sentir dessa forma, então está a ter sucesso. Se para ele ter essa vida é um sacrifício que já não aguenta mais, então provavelmente não é o percurso que deveria seguir. Ah, eu lembro-me, há uns anos, sei lá, há 20 anos, a palavra startup não existia, não é? Eu nunca tinha ouvido falar e agora, de repente, há uns anos para cá, passou a ser, fazer parte do jargão quase nacional. Ahm, em que sentido é que é importante para o país o empreendedorismo e as startups? Bom, empreendedorismo é sempre importante. Portanto, na lógica que eu estava a falar há pouco, é sempre importante ter pessoas que queiram ser empreendedoras. Uhum. São essas que normalmente fazem a diferença, seja nas empresas, seja no mercado. O mundo das startups, de facto, é relativamente novo em Portugal. Há 10 anos, praticamente, ninguém falava sobre startups. Uhum. Lá fora, o movimento das startups começou um bocadinho mais cedo, mas não muito mais cedo. Há cerca de 10 anos atrás, começou a haver aqui, 2010, mais ou menos 2012, começou em Portugal a começar-se a falar bastante em startups, mas obviamente numa dimensão muito pequena, era um número muito limitado de pessoas que falava sobre isso. Havia alguma coisa no discurso político, mas depois na prática, Uhum. em termos reais, aquilo que nós estamos a assistir aqui hoje não existia nessa altura de uma forma frequente. E é muito importante porquê? Porque nós hoje já sabemos isso também. As startups são empresas que crescem muito rapidamente, aquelas que têm sucesso, obviamente, global, porque é a natureza delas, é crescerem muito rapidamente, terem grandes valorizações no mercado, atraírem muito investimento, a terem uma presença global de uma forma que, de facto, leve a que ocupe um mercado que outras não estejam presentes ou que pouco estejam presentes. E isso faz com que, em Portugal, muitas empresas, startups que apareceram, se tornassem globais muito rapidamente. Pois, porque também agora é esta questão, não é? A globalização uma empresa pode crescer muito para além do que seria há uns 20 ou 30 anos, não é? A sua limitação geográfica e agora pode se tornar E global rapidamente, não é? global rapidamente. Isso, por um lado, é uma obrigação da lógica das startups. Uhum. Não há praticamente nenhuma startup, da natureza startup, que tenha sucesso no mercado local. E, portanto, é preciso escalar para um mercado, pelo menos regional, do ponto de vista de uma área geográfica, Europa ou nos Estados Unidos, mas idealmente global para poder ter sucesso. Sucesso como nós medimos as startups. E isso leva à vantagem para Portugal, que é, ao termos estas empresas que necessitam de ganhar escala, elas têm que ser de escala global, e ao fazerem isso, obviamente, estão a dar um impulso muito significativo para a economia nacional. E, portanto, é esse um fator importante para a economia portuguesa, que é ter empresas, startups que escalem
para uma dimensão global Uhum. e que, de facto, do ponto de vista da economia portuguesa, tem todo o benefício, traz todo o benefício para nós. E, portanto, e Claro. particularmente são tipicamente empresas cujo vivem da área do conhecimento Uhum. e, obviamente, do ponto de vista tecnológico, são muito avançadas. E é mais fácil ser, ou está mais facilitado ser empreendedor agora do que há, digamos, 15, 20 anos? Eu diria assim, enfim, tenho 50 anos, eu diria que tudo é mais fácil hoje do que é há 20 ou Sim, 50 sim, ou isso é 30 ou verdade. 40 anos atrás. Tudo é mais fácil. Sim. Felizmente, ok? Felizmente. Eu diria que sim, claramente. Hoje em dia há muito mais iniciativas que apoiam os empreendedores que queiram, por exemplo, criar startups ou queiram mesmo desenvolver um pequeno negócio e, portanto, quer ao nível do capital de risco, quer a forma como os próprios bancos veem alguns projetos de inovação, quer a forma como a comunidade toda vê as questões ligadas às startups e à inovação, hoje existe uma maior aceitação e nesse contexto é muito mais fácil. Por outro lado, também é verdade que hoje a qualificação das pessoas e a experiência, particularmente das pessoas mais jovens, que ganham, por exemplo, quando estão para tirar os seus cursos, quando frequentam Erasmus, quando vão para fora e veem que um alemão, um americano, um inglês é em tudo idêntico a um português e, portanto, um português consegue se impor no mercado global da mesma forma que os outros conseguem. E, portanto, nesse aspecto é mais fácil. É mais fácil hoje do que há 10 anos atrás. Você falar com qualquer empreendedor das startups, eles dirão que o acesso ao capital de risco, por exemplo, Uhum. está hoje muito mais facilitado do que provavelmente quando eles começaram há 10 anos atrás. E, portanto, sim, eu acho que sim, está muito mais fácil hoje do que há 10 anos atrás. Não é tirar o mérito às pessoas de hoje, porque terem negócios de sucesso, é dar valor também aos que há uns anos atrás começaram, mas obviamente também aquilo que é a ambição que hoje se tem, quem vai começar, é maior do que a ambição, se calhar, do que Sim, há 10 acaba anos por atrás. equilibrar, não é? Por um lado é mais fácil, por outro lado há mais concorrência, Há não mais é? concorrência, há mais Claro, exigência por aí fora, não é? claro, claro que sim. E o que é que determina se uma pessoa é empreendedora ou não? Quais são as características que podem definir se uma pessoa tem sucesso ou não? Essa é há muitos estudos académicos sobre isso, eu não queria entrar Pois por aí. é quantificável. Ou seja, há muitos estudos que procuram identificar exatamente aquelas que são as características típicas do empreendedor. Eu diria, talvez, se calhar, separar entre duas dimensões. Há quem argumente de que ser empreendedor, uma pessoa ou nasce empreendedora ou não nasce empreendedora, ou aquilo está lá dentro ou não está lá dentro. Hum. Eu tenho uma visão de que sim, é como tudo, mais uma vez, é como jogar a bola, é como jogar futebol, ou como outro desporto, ou como a música e por aí fora. Há pessoas que têm mais facilidade em determinado tipo de competências técnicas e sociais do que outras. Isso é inequívoco. E há pessoas que naturalmente hum, são melhores, por exemplo, a fazerem pitching, a comunicar uma determinada ideia. Há pessoas que são naturalmente mais resistentes aos obstáculos que vão aparecendo. Há pessoas que naturalmente vivem mais no mundo da idealização e outras que são claramente mais pragmáticas, vivem no mundo da execução, Uhum. não gostam da idealização. Hum, mas ser empreendedor, eu veria desta forma. Há competências com as quais nós já nascemos, vêm nos nossos genes, há competências que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, há competências que nós nos podemos obrigar a desenvolver. Por exemplo, eu posso não ter nascido naturalmente um comunicador e eu posso treinar muito as minhas competências de comunicação, que Mas é a adaptação, não é? exatamente, adaptar Eu posso sentir-me no início muito como uma ofensa pessoal que me tenham recusado financiar um negócio e posso aprender, bem, 99% das situações são Sim, mesmo sim, assim, o portanto eu não é não, o garantido, não não é é? garantido e Lá portanto eu está. tenho é que ser capaz de continuar e motivar-me por isso. E portanto há competências com as quais nós temos, há competências que nós desenvolvemos. Agora, há uma questão que é fundamental que eu estava a dizer, é um empreendedor é alguém que executa, é alguém que tem que ser capaz de executar e ser capaz de sempre hum, estar num desassossego. Essa é uma característica que eu acho que é própria, talvez, dos empreendedores. Já o Fernando Pessoa dizia que é a vida do desassossego. É alguém que Sim, nunca sim. se conforma em ter
em estar com aquilo que Sim, tem. porque é esse desassossego que de certa forma também permite olhar para as coisas de uma forma diferente, não é? Exatamente, é esse desassossego que é, eu estou sentado, eu gosto deste ambiente, será que eu poderia fazer este ambiente ainda um bocadinho diferente? Às Pois, vezes pois, funciona, outras vezes não. Vamos voltar para o pois. ambiente anterior, A que era melhor. ideia a metáfora do Pessoa é de facto muito interessante porque ele estava constantemente, especialmente no livro do desassossego, está constantemente a ver para além de ou ver uma alternativa Uma a. alternativa. É exatamente isso. E eu acho que eu talvez caracterizasse, para além da questão da execução, é aquela característica que marca muito os empreendedores, é o desassossego. Nunca nada está bem. Por isso é que você vê empreendedores de sucesso, eles não desistem quando têm sucesso. Quando a empresa escala até à escala global, você não vê tipicamente os empreendedores a desistir ou a vender. Tipicamente, eles querem continuar. E se calhar saem e vão criar outras empresas. Porque é o tal desassossego que lhe está dentro que diz que quer fazer as coisas, outras coisas, de Sim, forma diferente. a comparação com o desporto é interessante, porque isso acontece com atletas. Muitos acabam carreiras e continuam a fazer, ou seja, a lógica de empreendedor já existia Já quando eram existe. atletas. Exatamente. E, portanto, essa necessidade de continuar, de fazer diferente, de nunca estar contente com aquilo que tem. Que às vezes as pessoas dizem, a pessoa nunca está contente com aquilo que tem. Ok, é um defeito, mas é uma grande característica também. Pois. E é uma característica que marca as pessoas que estão ligadas ao empreendedorismo, porque elas, pura e simplesmente, querem estar a fazer coisas que acham que podem ser diferentes relativamente àquilo Sim, que existe. um defeito, mudando o contexto, passa a ser uma qualidade, não Exatamente, é? isto eu vejo sempre, os defeitos é conforme nós queremos ver, podem ser grandes defeitos em determinados contextos, grandes qualidades noutro Sim, contexto sim, diferente. sim. E, portanto, conforme o contexto, há que valorizar ou ver como uma situação menos positiva. E a formação? Isto quase uma dúvida pessoal. Ah, em que sentido é que é importante Mu- neste. Muito importante. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que é uma ilusão nós pensarmos que nós nascemos todos empreendedores e quando nascemos empreendedores já temos todas as competências necessárias para ser empreendedor. Eu há pouco estava a dizer, portanto, na minha faculdade, portanto, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, nós, aos nossos alunos que são das áreas das ciências e das engenharias, portanto, os alunos que estão no primeiro ano do mestrado, um, ou do quarto ano do mestrado integrado, eles são obrigados a ter uma disciplina de empreendedorismo, Uhum. em que aquilo que nós fazemos é essencialmente formá-los sobre competências que são necessárias para poderem vir a ser empreendedores. É óbvio que isto corre durante um período de cinco semanas, e nós estamos conscientes que 5 semanas é muito tempo muito limitado, mas eles só fazem isso durante esse período. Têm que fazer um projeto inovador, têm que fazer um projeto de base tecnológica inovador, porque estamos numa escola de ciências e engenharia, portanto, nós queremos muito fomentar que os alunos desenvolvam essas competências. Nós sabemos que não é possível transformar uma pessoa em 5 semanas, está fora de questão, nós estamos conscientes disso, e estamos conscientes também que há muitos alunos que não valorizam assim tanto isso. Antigamente estamos a falar de alunos das áreas das ciências e da Uhum. engenharia, pessoas com um mindset um pouco mais reservado, um pouco diferente. Mas, em última análise, aquilo que é o nosso objetivo é dar a preparação aos nossos alunos para quando forem para o mercado de trabalho terem uma atitude mais empreendedora, e portanto chamas muito a atenção de que o empreendedorismo é uma questão de atitude, por um lado, e também dar-lhes as competências que nós chamamos de competências sociais, que são marcadamente importantes para serem empreendedor, quer eles queiram ir a montar uma empresa, que não é tipicamente o conselho que nós damos, na fase em que eles estão, quer, quando forem trabalhar para uma empresa, e quando são, digamos, integrados nessa empresa, eles poderem ter uma atitude empreendedora, portanto, na organização onde se vão inserir. Pois, porque não é só. Há bocado eu estava a falar de características de um empreendedor, porque não é só a questão social, não é? É a questão também de técnica Técnica, claro. e executiva. Exatamente. E, portanto, há questões que têm a ver exatamente com a parte da comunicação, com a parte já falámos de resiliência e por aí fora, mas depois há toda a questão de ter que também perceber de que, ok, eu tenho que saber o que é os benefícios, saber quantificar, saber analisar tudo aquilo que possam ser soluções do ponto de vista económico ou financeiro, a perceber exatamente da importância de que se eu quero perceber qual é que é o valor de uma determinada ideia, tenho que compreender o mercado onde é que essa ideia se vai inserir, perceber que características é que ideias concorrentes têm. Portanto, há toda uma componente
técnica ligada a, por exemplo, o lançamento de uma nova ideia de base tecnológica, que é aquilo que nós fazemos, que os alunos têm que aprender. E, portanto, não é só ter resiliência e desassossego. Também têm que, tecnicamente, perceber os Pois, passos que pois, são pois. necessários A realizar. Não parte é? da execução, não é? E a parte da execução, como é que vão fazer e por aí fora. E essa parte é, a parte da execução é talvez a mais difícil de nós treinarmos de alguma forma, ou formarmos as pessoas, porque em boa verdade, nós só conseguimos formar as pessoas na fase de execução quando elas efetivamente vão executar. E, portanto, nós podemos simular essas situações. É mais fácil treiná-las no planeamento Uhum. do que treiná-las na execução. Porque a execução é a experimentação, acima de tudo. É ir Pois, para o terreno e experimentar. aprende-se fazendo, não é? Aprende-se fazendo. Aprende-se Pois. fazendo. E já lhe aconteceu a um aluno seu ter uma ideia que de facto teve sucesso? Nós já temos várias situações de alunos que acabam, nós fomentamos isso. Nós também temos uma incubadora e procuramos fomentar que os alunos, quando terminam, por exemplo, determinados projetos que nós achamos que sejam interessantes, possam dar continuidade. Aquilo que acontece é que quando nós estamos a falar do empreendedorismo ao nível universitário, aquilo que alguns fizeram no passado, que é deixaram a faculdade para ir formar empresas, não é confortável para todos. E, portanto, nós também temos que ser muitas vezes realistas. Aquilo que acontece é muito boas ideias. um, Acabam por, os alunos começam por executá-las e, portanto, começar a levar a sua ideia para a frente, mas apenas uma muito pequena percentagem, de facto, depois persiste, acredita naquilo e dá continuidade ao negócio após terminar a faculdade. São raros, embora exista, casos dos alunos, digamos, da esfera de onde nós estamos, que efetivamente acabaram por exemplo, interromper os seus estudos universitários, que eu não recomendo, aviso já, portanto não recomendo fazer isso, para perseguir o seu sonho empreendedor. E eu acho, digo sempre aos meus alunos, independentemente de se quererem ou não avançar com a ideia e ter sucesso com essa ideia, ter o grau académico é um seguro de vida e, portanto, vale a pena Pois. terminarem o curso primeiro e para depois darem continuidade à sua É ideia. Mas o interessante. timing pode-se perder, atenção. Mas é interessante, parece que estamos aqui num certo ciclo em que passamos de uma, sei lá, de anos 60, 70, em que cursos superiores para quê? Para um curso superior é super interessante, para novamente. O curso superior é sempre importante porque, independentemente dos conhecimentos que as pessoas obtenham, conhecimentos técnicos e científicos que obtenham num curso superior, um curso superior também serve para desenvolver as tais competências. Claro, claro. Eu para sou os um alunos. ávido defensor do curso Portanto, superior. isso é muito importante, Claro que sim. é muito importante. As pessoas estarem a ter essa capacidade, estarem capacitados do ponto de vista de desenvolvimento para o futuro para irem trabalhar, seja numa startup que criem, seja naquilo que vão desenvolver nas empresas. Muito obrigado, professor António Grilo, por nos ter ajudado a esclarecer tanto neste tópico empreendedores de sucesso, que é um tópico tão difícil de explicar. Muito Muito obrigado. obrigado eu Muito pelo obrigado. convite. Muito Muito obrigado. obrigado. E seguimos então para o tema promover e acelerar startups. E vamos ter agora connosco Nelson Luciano, que vem da Google, que é uma empresa que eu uso muito, especialmente para pesquisar receitas ou nomes de atores que eu estou a ver na televisão e não sei o nome. Por isso, muito obrigado. Vamos seguir então. Até já.